Olá, eu sou a Karina Alzeda, sejam bem-vindos ao canal da Lebianco e ao quarto vídeo da série Falando em Costura. E na aula de hoje eu vou ensinar você esse lindo kit para viagem. O link para o download dos moldes está disponível aí na descrição do vídeo. E vamos começar a aula pelo descanso de pescoço, que é uma almofadinha. O molde vai estar dessa forma, nós vamos unir aqui o meio com a fita adesiva e aqui está escrito dobra do tecido, mostrando que nós temos que espelhar o molde para que ele fique no tamanho real. Tem também essa parte menorzinha do molde que se refere a esse fechamento aqui. E esse fechamento é opcional, você vai colocar se você desejar. Para fazer a minha almofadinha de descanso de pescoço, eu corto o tecido um pouco maior do que o molde. O meu tem a medida de 42 por 40 e eu coloco da seguinte maneira, espelhado estampa com estampa, e vou riscar o molde no avesso do tecido. E depois que eu risco todo o contorno do molde, eu vou trazer ele um pouquinho de nada assim para cima e vou fazer esse risco aqui, marcando essa partezinha do desenho. Então eu faço aqui os riscos na mesma direção, de um lado e do outro. E dessa forma eu sei que é aqui que eu vou posicionar o fecho. E para riscar essa parte do fecho aqui, eu aproveito essa sobra de tecido aqui de cima e risco em todo o contorno de um lado. Então eu risco de um lado e risco aqui do outro. Agora é só vir e recortar no risco que fizemos, dessa forma aqui. E essa partezinha menor a gente vai riscar, olha, por fora, porque a costura nós vamos passar no risco. E eu começo passando a costura por cima do risco aqui, fazendo um. Eu dou retrocesso no início e retrocesso também no final. E depois de costurado, eu vou começar cortando essa parte de cima no risco. E aqui as laterais eu vou cortar com meio centímetro aqui, olha, na borda, desse jeito. Dou uns piquezinhos minúsculos aqui e aí é só virar desse jeito. E rebato uma costurinha assim nas bordas. Aí, com essa parte pronta, eu vou posicionar ela no lugar que fizemos a marcação. Então, eu vou abrir aqui e vou posicionar, ó, desse jeito aqui, pra a gente não esquecer de costurar essa partezinha. Aí, com essa parte já posicionada, vamos fazer a costura da peça. Você pode já deixar a abertura aqui para virar a peça ou rebater a costura em toda a volta e depois desmanchar uma parte da costura para poder virar a peça e dar o acabamento. A margem de costura aqui vai ser de meio centímetro. Então, passamos a costura com a margem de costura de meio centímetro. Você vai deixar a abertura aonde você desejar dar o acabamento. Você pode deixar na lateral, pode deixar aqui na parte superior. Nessa partezinha aqui, olha, aqui tem o fecho, eu reforço essa costura aqui. E uma coisa importante de se fazer nesse passo a passo é reforçar essa costura aqui do centro. Então, primeiro eu faço toda a costura da peça, depois eu volto aqui em cima da primeira costura e rebato mais uma costura para reforçar essa parte aqui. E aí venho com a tesoura e vou dar um pique aqui e aqui para que essa parte fique desse jeitinho aqui, olha. Fácil de virar. E aí vou dando piques nas partes arredondadas aqui de baixo. E principalmente nessa parte aqui do centro, é importante que a gente dê piques. Aí depois é só virar essa peça pela abertura. Eu ajusto aqui com o palito. E aí vou usar a fibra siliconada para encher a peça. Procure sempre uma fibra siliconada de qualidade, que seja bem macia, porque isso ajuda na qualidade do trabalho. Eu começo enchendo sempre pelas pontas, desse jeito, e vou preenchendo os espaços.
E depois que nós vamos modelando, olha, vamos enchendo ela assim com jeitinho, para que ela fique toda bonitinha aqui. É só vir aqui e fechar essa abertura com pontinhos à mão. Use a linha da mesma cor do tecido para dar esses pontinhos. E caso você vá seguir a minha sugestão de acabamento do laço, você não precisa fazer esses pontinhos aqui invisíveis, porque o laço vai cobrir todo esse acabamento. E para o laço, você vai encontrar a medida aqui no molde. Então eu vou pegar um tecido de 5x5 para o centro e um tecido de 29x15 para o laço. E eu faço esse laço à mão e ele de forma muito simples. Eu dobro uma ponta, vinco, dobro a outra ponta aqui também, vinco, encontro aqui o meio desse laço. E vou pegar uma das pontas e vou passar 1 centímetro aqui para frente do centro. Pego a outra ponta e passo 1 centímetro também para o outro lado. Desse jeitinho aqui, olha. Aí com uma linha reforçada eu vou colocar a agulha aqui na ponta e eu só dou 3 pontinhos aqui. Então eu venho com o primeiro, passo novamente, o segundo, volto e finalizo saindo aqui do outro lado. Então meu laço ele vai ficar com 3 dobrinhas apenas. E eu faço uma volta aqui com a linha desse jeito e finalizo a costura aqui atrás. Aí agora eu pego aquele pedacinho de 5x5 e vou dobrar e dobrar novamente assim. E vou fazer o centro do meu laço. Corto um pouco aqui a parte do fundo e vou dar um acabamento com uma costura à mão. Aí para colar esse lacinho aqui na peça, você pode usar ou a cola quente, uma cola quente de qualidade, ou qualquer cola para tecido que você já tenha costume. O laço, além de esconder o acabamento do ponto à mão, ele vai dar um detalhe todo especial a essa peça. Aí depois é só a gente vir aqui, olha, e colocar o botãozinho de pressão nessa partezinha aqui do fecho, dessa forma. E para minha sugestão de máscara de descanso, também é bem pouquinho material. Você vai ver aqui no molde que nós vamos cortar 2 vezes no tecido, 1 vez na manta e eu dou a sugestão de 1 vez no feltro preto. Vamos precisar também de uma medida de elástico de 32 centímetros. Bom, você pode decidir fazer a sua máscara com ou sem o viés. Se você for fazer sem o viés, você vai usar o tecido um pouco maior, desse jeito, vai riscar o molde, né? Colocar o elástico aqui por dentro e a minha sugestão é que você corte o feltro na medida, coloque o feltro aqui, deixe um espaço e use o feltro para ser sua margem de costura, passando a costura bem na borda aqui, prendendo também o feltro. Deixe um espaço para virar, vire a peça e dê o acabamento com pontinhos à mão. Mas como eu vou fazer a peça com viés, eu risco o contorno do molde e aqui está o tecido unido à manta. Aqui eu vou colocar assim também só para ser mais fácil de cortar e corto no risco. Dessa forma eu vou ter aqui uma parte com tecido e manta e uma parte eu vou ter tecido e um feltro preto. Esse feltro aqui é para bloquear a claridade. Ele fica como opcional, porque você pode fazer só com os 2 tecidos e a manta. Eu pego o meu molde aqui, dobro ele aqui no meio e posiciono ele assim para marcar o centro. E aí eu vou pegar aqui o elástico e vou posicionar aqui centralizando. Vou colocar um alfinete de um lado e do outro. Desse jeitinho aqui, aí vou pegar a parte do tecido e manta, colocar assim, pegar aqui a parte do tecido e feltro, colocar aqui, levar para a máquina, rebater um zigue-zague em toda a volta para dar o acabamento da minha peça com viés. Passo o zigue-zague em toda a volta, olha, desse jeitinho, e agora é só vir aqui pela parte das costas e eu começo a aplicar o meu viés, dobro uma ponta e vou aplicando pela margem de meio centímetro.
Quando chegar na parte curva, você vai aplicar pontinho por pontinho, vai modelando, levantando o calcador e seguindo com a costura. Quando termina aqui o meu viés, eu passo um pouquinho de onde eu comecei, corto, tiro qualquer excesso que possa ficar aqui na parte de trás, e aí é só virar o meu viés e rebater a costura. Essa ferramenta se chama ferramenta auxiliar de costura. Ela é ótima para o acabamento do viés, porque enquanto o calcador vai passando, ela vai ajudando a gente a posicionar o viés aqui na costura. E assim, de forma bem simples e rápida, nós temos um lindo kit para viagem, que você pode brincar com a sua criatividade, fazer com ou sem viés, com ou sem o feixe com o botão. Por ser muito rápida e prática, você faz várias em um dia. E com meio quilo da manta siliconada da Le Bianco, eu preenchi as 3 almofadinhas. E todos os tecidos e materiais para costura e patchwork que eu usei nesta aula são da Le Bianco. E você encontra os produtos da Le Bianco nas melhores lojas de todo o país. Aproveita e se inscreve aqui no canal da Le Bianco. Curta, comenta e compartilha esse vídeo. Vou deixar com você uma beijoca e espero vocês aqui nas minhas próximas aulas.